Graças a Deus, mais uma ministração da parte do Senhor ao seu coração. O livro é Atos dos Apóstolos, o capítulo é 5, será lido e Deus administrar e falar contigo. Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Zafira, vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si, tendo conhecimento disso sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Naquela ocasião estavam vendendo e sinceramente entregando as posses, os bens ao Senhor, a Deus, a Jesus Cristo, para que ele os gerisse, os gerenciasse, os desse cada um o que Deus assim achasse justo, né? Porque Deus, o que Deus pensa é tudo justo. Então, sendo guiados pelo Espírito Santo, levando aos homens de Deus, servos, profetas, filhos do Altíssimo, né? Para que Deus assim o gerisse, porque justamente aqueles homens agiam de acordo com a vontade de Deus. Amém? Mas esse homem não levou tudo, ele fez que levou, combinou uma coisa, mas fez outra. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitisse que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu, e vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesse permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ou seja, se a pessoa fez um propósito com o Senhor, se combinou algo, então ali tem o perigo, e vai mostrar em diante o perigo e o porquê cumprir, né? Ao ouvir essa admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido, porque não foi Pedro que entrou em juízo com Ananias, mas Deus que o chamou a atenção e tirou a alma dele do corpo dele naquele momento e o chamou para conversar. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua esposa, sem saber o que havia se passado. E Pedro questionou: Dize-me, vendestes por este preço aquelas terras? Ela confirmou: Sim, por este preço. Então Pedro a repreendeu: Por que vos entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis que estão aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Então aqueles jovens entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Então ali a gente percebe o poder de Deus, né, do Espírito Santo, que Deus é quem fez tudo o que há e Ele quem define o que há de ser feito. Ele é o santo juiz. Então não é pela vontade do homem nem da carne, mas de Deus, né? E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Em número de cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Porque ali é o poder de Deus que estava passando. Quando Deus passava naquele caminho, pessoas eram curadas. Entende? Não é a sombra em específico, mas a santidade. Porque Pedro estava envolto, vestido de santidade, vestido de Cristo. E essa vestidura é tão grande, ou seja, resplendor, luz da glória do Senhor, revestido de Deus,
que o próprio Deus, quando passava ali com o servo Pedro, pessoas eram curadas. Porque o Deus é bom, né? E aquele que crê em Deus, crendo já recebe. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Ou seja, naquele momento, naquele lugar e naquele momento, houve então o governo de Cristo. Sim, Cristo reina. E aqueles que se submetiam ao reino do Senhor, e assim até hoje o fazem, são contemplados com o juízo de Deus ao seu favor. Entende? Aqueles homens estavam a defender a palavra de Deus. Ananias e a esposa, eles iam se infiltrar na comunidade, eles iam desfrutar de parte do dinheiro e do dinheiro da comunidade na mente deles, mas não foi assim que Deus permitiu que acontecesse. Então, quando a pessoa está sob o governo de Deus, ela não é enganada, não é surrupiada, porque Deus não permite. Mas se Deus o permite, Deus o abençoa, porque em alguma coisa Deus está fazendo. Mas todavia, naquele momento foi protegido o povo de Deus. Então Deus livrou do ladrão, né, e do mal. Então ali Deus o protegeu. Então também Deus curou, Deus libertou, e Deus faz assim a todos os que em Cristo, de acordo com cada caminhada que Deus lhes concede, a cura, a bênção, a restauração e a vida eterna aos que são chamados, eleitos e escolhidos. Então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do pórtico dos saduceus, foram tomados de grande inveja. É porque quando Deus governa, quando Deus age através dos servos, os servos são humildes, na verdade, eles não se exaltam, né? Então, o que aconteceu foi, a inveja foi por causa do poder, de como aqueles homens foram para o lado do governo de Cristo, do governo do Deus bom, do governo do Deus humilde, e assim ia deixando de honrar a eles, entende? Ao nome deles. Antes honravam o nome de Deus, a Jesus Cristo. Então teve nisso uma inveja. E ela ainda acontece. Todos os que se voltam a seguir a carne acabam se deparando em algum momento com situações assim. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e os instruiu-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Ou seja, quando a pessoa anda em espírito, é humilde, serve a Deus, fica com afronta, é maltratado, se a autoridade leva, se maltrata, com quem que ele conta? Com Deus. E Deus, ele se apresenta através dos humildes, através dos que não tentam governar, entende? A carne quer governar, as mentes querem governar, mas aquela alma que está dentro do corpo e não se submete ao próprio corpo, que quer se exercer, que quer exercer domínio, antes permite que o próprio corpo seja entregue, sendo assim mais forte que o corpo porque Deus o fortalece, tal pessoa, nela Deus opera, nela Deus trabalha. E todos os que andam pela carne, líderes, eu estou dizendo ali no contexto, né, os líderes que andam pela carne e acabam se deparando com Deus, fazendo um sinal, então há essa, em alguns deles, né, desse todos dos que realmente são contra a verdade, há essa inveja, né, desse alguns o grupo que é totalmente contra a verdade, que é a favor dos lucros, do dinheiro, dos bens. Então há uma inveja, então há uma concorrência, uma briga, um desaforo, mas os filhos de Deus respondem com amor, né? Porque Deus está neles e Deus é amor. Quando não, com repreensão da parte divina, mas é Deus que responde e não a alma. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como havia sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros imediatamente, convocaram o sinédrio, ou seja,
toda a assembleia dos principais líderes de Israel, líderes do Israel de baixo, né? E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não o encontraram ali. Então voltaram e comunicaram: encontramos o cárcere fechado e com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Veja, não era uma cela como é hoje, né? Os quadrados eram portas fechadas. Então ninguém viu eles saindo, ninguém percebeu. E não perceberam que eles não estavam lá dentro. Ué, cadê esses homens? Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que conhecestes recolhestes na prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Então, aqueles mesmos homens confessavam que eram culpados quando eles não seguiam de acordo com a doutrina. Entende? Porque quem não aceita Cristo é contra Cristo. Aquele que não é conosco é contra nós, diz a palavra do Senhor. Entende? É uma palavra verdadeira. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando-o no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou e levou-o à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Essa palavra é linda, essa palavra é maravilhosa. De fato, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Isso é lindo. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo permanente nela é a pessoa que é obediente, que obedece à voz da verdade. Isso é maravilhoso, né? Isso é lindo demais. Então Deus concede o Espírito dele a pessoas que vão obedecê-lo até o fim, que não vão resistir à palavra dele, antes vão amá-lo. Então, os que são concedidos que têm o Espírito até o fim e para todo sempre estar com Deus, que é Espírito e verdade. Ao ouvir essas palavras, eles muitos se enfureceram e queriam matá-los. Então, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. E prosseguiu dizendo: então veja, no sinédrio queriam condenar, né? Queriam condenar aqueles homens. Mas veja, Deus coloca dentro do próprio sinédrio alguém para defender. Porque mesmo que os líderes, os homens queiram condenar e fazer de tudo que é isso, Deus, pela própria sabedoria deles, os vence, colocando um doutor entre eles e os vence. Deus age de inúmeras maneiras, de muitas formas, para defender o seu próprio nome e todos que nele estão firmados, a qual ele assim os fez, os selecionou. E prosseguiu dizendo: caros israelitas, considerai com toda cautela o que estáis para decidir fazer a estes homens, porquanto há algum tempo surgiu Teudas, pregando ser alguém, e aproximadamente 400 homens se juntaram a ele. Todavia ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Essa passagem importante deixa bem claro daqueles que buscam, que visam, né,
numerosa população, seguidores, que visam reinar de acordo com a vontade da carne. Porque o que quer reinar de acordo com a vontade da carne, ter seguidores e quer ser honrado pelo próprio nome, esse acaba não dando honra e oferecendo honra ao nome de Deus. Então é aquela parábola, né, aquela passagem na Bíblia que Satanás quer se elevar ao trono de Deus. Então é assim o homem que quer ter seguidores para si e não para o nome de Deus, entende? Então Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então Deus trabalha através do servo amado e fiel, atrás dos escolhidos, vai atrás dos seus servos, entende? Então foi assim com Jesus, ele foi atrás das ovelhas perdidas, porque ele mesmo, por Deus, é constituído bom pastor, e somente esse é o bom pastor, Jesus Cristo, a qual ele concede dons de pastoreio e de ministração, mas todavia a honra e a glória para o nome de Jesus, e também todas as ovelhas que são do pasto do Senhor, que são de Cristo verdadeiramente, elas vão seguir a Cristo, entende? E tem por maior amor honrar o nome de Deus. Por mais que elas se agradem, amem o irmão, né? Elas sabem a diferença entre Deus e o homem, porque Deus assim as concede, tal discernimento, né? Depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto, e todos os seus companheiros se espalharam. Contudo, nesse caso, vos advirto, afastai-vos desses homens e deixai-os seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Pois é. E está acontecendo até hoje a batalha, né? Da mente humana contra o Espírito do Senhor. Só que o Espírito do Senhor coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus é o Senhor do universo e de tudo que há. Então, aqueles que estão ao lado do Senhor estão protegidos nessa guerra contra o mal, contra o crime, contra a violência, contra o infortúnio, contra tudo que a carne quiser se levantar, porque só vai ser feito de acordo com a vontade de Deus, o que Deus assim conceder. Se todavia proceder de Deus, não conseguireis jamais impedi-los, pois vos achareis em guerra contra Deus. Também a gente, né? Às vezes a alma, o corpo tá ali, a alma quer honrar a Deus, mas o corpo quer isso, quer aquilo. É o que Deus quiser. A carne quer isso, a carne quer um pretendente, uma situação, um vínculo. Não vai dar certo. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus, para que a gente também não ache as nossas partes e membros disputando contra Deus. Então, amados em Cristo, permanecer, meditação e qual seja a boa e agradável e aprazível vontade do Senhor, né? Porque para que a carne não vá contra o espírito e a alma não se sujeite à carne. Antes que a alma, mesmo se a tua mente e pensamentos quiserem ir contra Deus, que você se sujeite sempre ao governo de Jesus Cristo. Continuando. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram-lhes que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, por causa do Senhor Jesus, por causa do Espírito, por causa da presença do nome de Deus. Então veja, eles ficaram felizes porque foram maltratados, porque Deus promete algo maravilhoso, tem uma promessa inabalável, né? Porque os que são humilhados são agraciados por Deus. Então eles ficaram felizes, porque eles sabem, ficaram ali firmes na palavra, né? Que seriam benditos pelo Senhor. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam
de pregar e ensinar que Jesus Cristo é o Messias. Então tem aquela palavra, né? Jesus é o Messias, ele é o Senhor dos Senhores. E tem aquela palavra que o próprio Messias disse: bem-aventurados os humilhados, né? Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa do nome da palavra de Deus. Então, se assim você acabar sofrendo perseguição por amar o nome de Deus, mas veja, perseguição sendo humilhado, mas não maltratando, não em dissensões, em fábulas, em heresias, mas sendo humilhado e devolvendo com bem, se você for achado assim, se alegre, porque o Senhor é ao teu favor. Permanecer no amor é o que Ele nos dá ao que vencer, né? Então que seja assim, Ti, o permanecer no amor, né? Que Ele te bendiga e te dê a vida eterna. Bom, permanecer no amor hoje, mas de amanhã é outro dia e outro dia. Então, por isso buscar agradar a Deus, né? Porque dias vêm, Jesus Senhor, e está escrito na palavra, né? Então, o que adivinha, Deus o sabe. Se esforçar em oração, em amar a Deus, é o que Ele também concede, não vem da carne, para que a carne diga, eu me esforcei. Mas é uma convivência íntima no Senhor, né? No Espírito, você e Deus e mais ninguém. Então, boa convivência com o Senhor, boa adoração, e que Ele te dê mais conhecimento e paz à medida do possível, da boa e vontade que está com Ele. Graças a Deus, amém.